Na nossa caminhada cristã, nós temos muitos adversários e muitos inimigos, inclusive aqueles que roubam a nossa fé. Esse é o estudo de número 953 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E na nossa caminhada cristã nós vivemos combatendo, lutando, guerreando, mas com a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vamos ao nosso tema, os 7 inimigos da fé. O nosso texto base está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, a parte inicial que diz: combate a boa batalha da fé. Estamos numa guerra espiritual, onde o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, filho na fé, o que ele deveria combater, e nós também, porque devemos pelejar, devemos combater. Vamos ver novamente o nosso texto base, mas em outra versão, 1 Timóteo 6,12, a parte A que diz: peleja a boa peleja da fé. Enquanto um está falando combate, o outro está falando peleja, porque combater é pelejar, é batalhar, é guerrear, é lutar, mas é também atacar. E Paulo orientou a Timóteo sobre a necessidade dele batalhar, de lutar o bom combate. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. É interessante, né? Timóteo, ele tinha a promessa de Deus, e nesta batalha, Timóteo, ele tinha que entender que era guerra espiritual, e ele deveria lutar com as armas espirituais. Na nossa batalha da fé, nós também devemos entender que é guerra espiritual, e guerra espiritual se batalha com armas espirituais. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 3, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo é lutar segundo a carne, mas nós temos armas espirituais. As nossas armas espirituais são poderosas em Deus. Segundo Coríntios capítulo 10, o verso 4, o verso 5 diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Tem uma versão que fala: conduz o teu pensamento, aprisione o teu pensamento e leve o teu pensamento a Cristo. E nesse bom combate, nós temos que ser perseverantes, nós temos que perseverar na fé. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Sabe o que é preservar? É defender, é guardar, é blindar, é proteger, é conservar. Será que você está defendendo a tua fé? Será que você está protegendo ela, guardando ela? Não se esqueça que nesse estudo nós vamos conhecer 7 inimigos da fé. E o primeiro inimigo que nós vamos ver se chama incredulidade. Incredulidade é falta de fé. A incredulidade dos nazarenos entristeceu o Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, o verso 5 e o verso 6 diz: e por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. O nosso Jesus, lá em Nazaré,
não realizou muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. E tem outra versão que diz que Jesus ficou admirado da incredulidade deles. Nós vimos nessa versão que Jesus ficou perplexo com a falta de fé deles. Se Jesus olhar para você, será que ele fica admirado com a tua falta de fé? Com a tua incredulidade? Vamos ver o segundo inimigo? Se chama dúvida. Dúvida é incerteza, é indecisão. Tiago capítulo 1, verso 6 diz: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Nós não podemos ter dúvida em nosso coração. Quando Tiago está falando sobre quem não tem sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, não peça com dúvida, pois tem pessoas que crê com reservas, não confiam plenamente, não confiam totalmente no Senhor. Hebreus capítulo 10, o verso 22 e o verso 23 diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé. Olha que interessante, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Nós devemos nos achegar a Deus em oração, mas conscientes de que servimos um Deus poderoso, um Deus que decide agir e age, um Deus que ninguém pode impedir o seu agir. Nós não podemos duvidar. Ainda o autor de Hebreus fala: mantenha inabalável a confissão da sua esperança. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é digno de credibilidade. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão mostrou que realmente ele creu em Deus e ele creu em todos os momentos. Romanos no capítulo 4, verso 19 ao verso 21 diz: sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade. É interessante você ver que se ele fosse olhar para o corpo dele, ele não iria acreditar na promessa de Deus. Vamos continuar o versículo que fala assim também: e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Ele não podia olhar para o físico, ele não podia olhar para as evidências, para as circunstâncias. Ele tinha que olhar para quem tinha feito a promessa, e foi assim que ele fez. Olha o que o versículo ainda diz: mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Olha, mas pela fé ele se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Enquanto a dúvida faz a fé oscilar e não agradar a Deus, em compensação a fé é o que agrada a Deus, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver o terceiro inimigo da fé? Se chama desconfiança. Sabe o que é desconfiança? É a disposição de espírito que leva as pessoas a não fiar nos outros, a não confiar nos outros, mas leva a pessoa a suspeitar. Isaías 26, verso 3 diz assim: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está, alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Tem outra versão que fala que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme no Senhor. A desconfiança não deixa a pessoa estar firme com Deus e não estar firme em Deus. Em compensação, você vê, quando eu estou confiando no Senhor, eu vou ter inimigos que vão tentar fazer eu oscilar na fé, eu desconfiar, e desconfiar é duvidar, desconfiar é não fiar, é não acreditar naquele que fez a promessa. Davi é o exemplo de alguém que realmente
realmente confiou no Senhor. E Davi não vacilou na fé. Salmo 26, verso 1 diz assim: ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida afora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Como precisamos aprender com Davi, não é verdade? Quantas vezes nós oramos, nós colocamos nas mãos do Senhor alguma necessidade nossa e nós colocamos todas as vezes que nós oramos. E aí a gente vê, precisamos preservar a nossa fé, precisamos confiar no Senhor em todos os momentos, sabendo, crendo e tendo essa certeza que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Tem outro exemplo que eu gosto muito, que são os amigos de Daniel. Aqueles homens, eles confiaram plenamente no Senhor e era uma situação muito difícil. Daniel capítulo 3, verso 28 diz: então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Como é importante nós aprendermos com esses três jovens. Eles confiaram no Senhor. A vida deles não foram mais preciosas do que agradar, obedecer e adorar somente o Deus vivo e verdadeiro. Será que a tua vida para você é mais preciosa, é mais valiosa, a ponto de você fazer aquilo que te agrada, mesmo sabendo que você está fora da vontade de Deus, mesmo sabendo que o que você está fazendo não está agradando a Deus? Esses três jovens confiaram e nós temos outros e muitos outros exemplos na Bíblia. Podemos lembrar de Daniel, Jeremias, Isaías e Jó, entre muitos outros. Pessoas que confiaram plenamente no Senhor. Eles não desconfiaram das promessas do Senhor. Eles não desconfiaram do poder de Deus em agir a favor deles. Vamos ver o quarto inimigo da nossa fé. Se chama preocupação. Sabe o que é preocupação? É a inquietude no teu coração, é aquela aflição, é uma ansiedade, um desassossego. Sabe, Jesus ensina que não devemos ter a preocupação dominando o nosso coração. João capítulo 14, verso 1 diz: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. Nós devemos ter fé que o Todo-Poderoso vai agir a nosso favor. Devemos entregar a Ele todas as nossas preocupações, porque nós somos o tempo todo bombardeados para que venhamos a nos preocupar com aquilo que não depende da gente, mas devemos colocar no Senhor a nossa ansiedade, as aflições, e devemos pedir para Ele nos socorrer e nos enviar a paz que vem dele, que excede todo o nosso entendimento, que excede toda a razão. O salmista, ele nos ensina quando ele conversa com a alma dele e fala para não ficar aflita, mas que ele deveria depositar toda a confiança dele no Senhor. Salmo 43, verso 5 diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te aflige sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Olha que técnica maravilhosa para você colocar em prática. Você está angustiado? Você está preocupado? Você está sendo bombardeado pela ansiedade? Conversa com a tua alma e fala por que você está desse jeito. Confia no Senhor, coloca no Senhor toda a tua confiança e assuma que você é servo do Deus Todo-Poderoso. Você é servo do Deus vivo, do Deus que age, do Deus que tem todo o poder, do Deus que fará bem, que fará maravilhas na tua vida.
O quinto inimigo da nossa fé se chama medo. O medo é uma preocupação angustiante e é interessante você entender que é perante um risco ou uma ameaça, tanto real como imaginária, e Jesus nos ensina que nós não devemos nos amedrontar. Vamos ver João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Eu não posso alimentar o medo na minha vida. Eu devo olhar para o autor e consumador da nossa fé e não me deixar amedrontar. Vamos ver o exemplo de Josué. Josué, ele foi alguém que foi advertido por Deus. Deus mandou ele ser forte e mandou ele ser corajoso, sabe para quê? Para que ele não tivesse medo diante das situações que surgiriam. Josué capítulo 1, verso 9 diz: ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. A gente olha esse versículo e trazemos para a nossa vida, para nós olharmos para nós. Por que você está com medo? Por que você está se deixando dominar pelo medo? Não tenhas medo, lembre-se que o teu Deus, ele está com você, ele está constantemente com você, ele não te deixa, ele não te abandona. O Senhor, ele nos ordena, é uma ordem dada por ele a nós para que não tenhamos medo. Isaías 41, verso 10 diz Isaías assim: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Glória a Deus. Dá para você entender que o Senhor, ele está contigo, que o Senhor te sustenta, que o Senhor te fortalece e te ajuda. É Ele que você precisa contigo, é Ele que está ao teu lado todos os momentos. Portanto, não fica alimentando medo. Haja com fé, haja olhando para o Senhor, que é autor, que é consumador da tua fé. Já o sexto inimigo da nossa fé se chama desobediência. Sabe o que é desobediência? É rebeldia. A rebeldia também é falta de fé. É uma indisciplina, é uma transgressão. A fé, ela produz obediência, assim como nos mostra a vida de Noé. Hebreus capítulo 11, verso 7, que diz: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Noé ouviu o aviso de Deus, ele creu, ele obedeceu, ele foi feito herdeiro da justiça porque ele creu, porque ele agiu. É interessante que a gente vê que o Senhor o avisou e ele ouviu a voz do Senhor. Ele entendeu que aquele que estava com ele era poderoso para salvar, poderoso para o ajudar, poderoso para o sustentar naquela grande tarefa. E o sétimo inimigo da nossa fé são as pessoas. A Bíblia nos ensina e nos mostra que muitas pessoas preferem confiar no ser humano do que confiar na palavra do Senhor. E nós precisamos entender que precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é digna de credibilidade. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz: assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação.
mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando confiamos na humanidade, quando nós confiamos no ser humano como nosso socorro, como a nossa ajuda, como a solução para o nosso problema, nós acabamos não agradando o Senhor. Sabe por quê? Porque colocamos o Senhor em segundo plano. Nós devemos confiar no Senhor e saber que o Senhor pode usar o ser humano para nos ajudar. Davi nos ensina que é melhor nós confiarmos no Senhor do que confiarmos na humanidade. Salmo 118, o verso 8 e o verso 9, que diz: melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Quantas pessoas, ao invés de confiar no Senhor, vai confiar no ser humano e aí se frustra, aí se decepciona e se entristece, e muitos até se afastam de Deus. O Senhor, ele certa vez fortaleceu o rei Ezequias e também fortaleceu o povo de Judá. O Senhor mostrou que estava com eles e ele, o Todo-Poderoso, agiu numa situação muito difícil. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 8, olha o que o Senhor disse para o rei Ezequias: com ele, ou seja, com o inimigo, está apenas um braço humano, mas conosco, olha que tremendo, está o braço forte do Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. O Senhor falou com Ezequias e Ezequias falou com o povo, e nós precisamos tomar esse versículo na nossa vida. Nós temos o Todo-Poderoso conosco. Às vezes os nossos inimigos, eles vêm nos afrontar, eles vêm nos desmotivar, eles vêm tentar tirar a nossa fé do Senhor, tentar abalar a nossa fé. Mas aí, quando você olha para o Senhor, você vê que contigo está o Todo-Poderoso, e não importa as estratégias do inimigo, continue confiando, continue buscando, continue colocando no Senhor toda a tua esperança. Eu vou concluir. Nós temos adversários, sim, nós temos inimigos, temos opositores da nossa fé, e nós precisamos combatê-los. Não podemos nos acomodar com eles, e para tomarmos posse da vida eterna, nós temos que estar combatendo, mas não combatendo sozinha, não combatendo com as estratégias humanas, mas combatendo com as armas espirituais que o Senhor nos dá. Nunca se esqueça, sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço o convite para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, te fortaleça, te sustente e te ajude. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.